Esse atrito existiu porque havia duas forças, eu e o Chico Santos. E nós queríamos executar um projeto que ele não queria executar no momento. Tentaram me caçar, né? Eles foram porque ele não estava no mesmo partido, eu mudei de partido, mudei porque não sustentava mais. E não me davam espaço para executar meu trabalho. Você já foi eleito, né, como vereador do município e, na época do seu mandato, você votou para o atual prefeito, Márcio Wozniak, ser o presidente da Câmara de Vereadores. E, consequentemente, por causa desse voto dele como presidente, após o afastamento do Chico Santos, ele se tornou prefeito do município. Você se arrepende desse voto hoje? Com certeza. Doutor, você ainda tem relação com essa medical? Essa medical, a gente está lá como um dos vice, porque eu trabalho em outra empresa que ela já fechou, não tem mais nada. Não dá para continuar, a gente vê tanto sofrimento. E ninguém faz nada. Doutor Nassib, primeiramente, boa tarde. A gente agradece, né, a oportunidade de estar conversando com você. E a gente sabe que você é uma referência aqui no município, principalmente na área da saúde, pelo seu atendimento, né? O pessoal gosta, né, de você como médico. E você também resolveu entrar na política, né? Na época, como vice-prefeito do Chico Santos, ex-prefeito aqui do município. Mas foi uma parceria que não deu muito certo, né? Não durou muito. O que aconteceu? O que aconteceu que quebrou essa parceria entre vocês? Primeiramente, quero agradecer o espaço, né? Esse espaço para a gente poder colocar nossas ideias e dizer o que aconteceu no passado. É uma parceria que a gente tinha uma esperança que desse certo, eu e o Chico Santos. Nós tínhamos um ideal, né? No momento que estava crucial para a saúde, que estava sofrendo, assim como a gente está vendo que a saúde está sofrendo agora. Nós tínhamos ideias grandes e momentos importantes. Só que, no entanto, quando a gente chegou lá, houve um atrito entre nós, né? Foi no sentido de que não houve a concordância do mesmo projeto que a gente tinha elaborado. Então, chegou lá no momento, a ideia deles era outra, e a minha ideia era executar o nosso plano de ação. Tanto é que nós conseguimos fazer grandes mutirões, ajudar a população, fazendo a coleta de material, exames de final de semana, juntávamos vários médicos na mesma unidade para fazer esse trabalho e para ajudar a comunidade. Como muita gente trabalha e não tem tempo de ir durante a semana, eles acabavam indo no sábado com esses mutirões para ajudar a comunidade. Só que no problema foi assim, em determinado momento, né, esse atrito existiu porque havia duas forças, eu e o Chico Santos. E nós queríamos executar um projeto que ele não queria executar no momento. E aí foi o que acabou rompendo, né, o laço. Só que isso, não deixei de trabalhar para a população. Sempre continuei trabalhando, né, como vice-prefeito. Tentaram me caçar, né? Eles foram porque ele não estava no mesmo partido, eu mudei de partido, mudei porque não sustentava mais. E não me davam espaço para executar meu trabalho, né? Eu fiquei 6 meses na prefeitura, como vice-prefeito, trabalhando na Secretaria de Saúde, e não me deram sequer uma ajuda maior para trabalhar. Então, eu trabalhei tudo, né, na base da vontade, e a gente conseguiu executar muita coisa. Em 6 meses, nós tínhamos zerado todas as filas de exames, todas as filas de encaminhamento para cirurgia, não tinha mais. Então, foi esse momento que deu esse atrito, porque o país estava passando por uma dificuldade, né? Não tinha dinheiro suficiente, mas a gente conseguiu fazer muita coisa. Esse foi o nosso problema, e a gente não concordou, a gente começou a ver coisas que não participávamos, e achamos que não era do nosso âmbito, porque para evitar no futuro coisas piores, a gente resolveu se afastar e agora, infelizmente, tem coisas que estão acontecendo. Essas coisas estão vindo à tona agora. Na época, a imprensa me criticou, dizendo que eu não queria ajudar, foi pelo contrário, a gente não queria participar de coisas erradas. E agora a população está vendo o que está acontecendo. Você já foi eleito, né, como vereador do município e, na época do seu mandato, você votou para o atual prefeito, Márcio Wozniak, ser o presidente da Câmara de Vereadores. E, consequentemente, por causa desse voto dele como presidente, após o afastamento do Chico Santos, ele se tornou prefeito do município. Você se arrepende desse voto hoje? Com certeza, porque assim, quando a gente votou, né, a intenção era que melhorar em todos os sentidos, assim como ele colocou no projeto que ele ia melhorar a saúde, ia melhorar vários segmentos, ele não cumpriu com a palavra.
Nesse sentido que a gente fez essa escolha, mas com a intenção de melhorar. E só que eles não cumpriu com a sua palavra. Então, muitas vezes, em outros momentos, nós votamos contra, né? Por quê? Quando votamos contra, votamos sempre a favor da população. Nós fomos contra o aumento do IPTU, que depois ele aumentou o IPTU e aumentou em vários segmentos, e a gente não sabe como vai ser o futuro de votar o IPTU novamente. A gente votou contra as coisas que eram contra o povo. Nós não aceitávamos você tentar rebaixar a população, esquecer da saúde, esquecer da segurança, esquecer da educação. Então, em vários momentos em que houve a votação e que nós pudéssemos estar do lado da população, nós tivemos. Esse foi o único momento em que a gente se arrepende, porque ele prometeu que ia ajudar a comunidade. Nós também fizemos várias coisas lá, revertemos uma verba da Secretaria, para a Secretaria de Saúde, verbas que era para a Câmara. Foi voltado para o prefeito para que ele pudesse, né, ajudar a saúde. Então, hoje a gente vê, estão querendo renovar, fazer uma Câmara nova, e a população está sofrendo com falta de saúde, segurança, educação, várias coisas que precisa. Nós estamos precisando de infraestrutura, né? E isso não está acontecendo. Foi por isso que, naquele momento, a gente achou que o prefeito fosse dar e honrar a palavra, o que não aconteceu. Aproveitando, então, já que a gente falou também do seu mandato como vereador, como você define você como vereador na época? Você acha que seu mandato foi frustrado ou não? Na verdade, sim, eu era oposição. E você pergunta assim, o que você pode fazer contra você, a oposição? O prefeito não deixa você fazer nada. Mas aí o que acontece? Como a gente trabalha na saúde e tem muitos amigos, a gente tem feito um trabalho muito mais social do que a própria prefeitura, às vezes, sabe? Até a própria saúde, quantas pessoas que desde a gente tem trabalhado pela saúde têm ajudado. Sabe, se nós pudermos, eu vou trazer esses números para vocês uma hora, mais de 500, mais de 1.000 pessoas que a gente ajudou diretamente, são famílias, né, ou até indiretamente, mais de 2, 3 mil famílias que moram na fazenda, que a gente ajudou no momento mais crítico dele. Fizemos muito mais, às vezes, que a prefeitura, porque elas não conseguem resolver os problemas. E como nós temos uma abertura maior, eu trabalho no Hospital Angelina Caron, eu tenho uma abertura com os amigos, a gente consegue encaminhar pessoas. Nós fizemos pessoas que precisavam de cirurgia cardíaca, angioplastia, cateterismo, cirurgia de prótese de joelho, de quadril, cirurgia de coluna, sabe, cirurgia de catarata. Então, nós conseguimos fazer um monte de coisa que era função da prefeitura. Mas eu, como vereador, mesmo assim, ajudando a população, a gente não sai dizendo o que você faz. A gente diz assim, o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Deus está vendo o trabalho que a gente tem feito e quantas pessoas a gente tem ajudado. E isso reflete no nosso trabalho social, porque muitas vezes são pessoas carentes que precisam da prefeitura e, infelizmente, ela não desempenha a sua função. Eu, se for o prefeito da cidade, eu tenho a intenção de ajudar a nossa comunidade, fazer um trabalho excelente na área da saúde, sem esquecer da educação, da área social, sabe, de melhorias em todas as áreas. Eu vou trazer tudo que for de bom. O prefeito peca em muitos aspectos, ele poderia melhorar. Eu, como prefeito, vou trazer muito mais médico, fazer parceria com a universidade, parceria com as escolas. Então, vamos integrar um sistema fantástico, coisa que a gente não vê. E foi vezes, eu já falei para o prefeito, faça uma parceria, você traz a universidade para nós, a PUC está aqui do nosso lado, a gente não utiliza para nada, então nós temos que fazer essa parceria. Eu não sou o dono da verdade, mas a gente quer o melhor para a nossa cidade, a gente quer o melhor para o nosso povo, as pessoas estão sofrendo e você não vê nenhuma ajuda, isso que entristece, entende? Isso aí não precisa de coisas grandes. Né? Vamos juntar as forças, pessoas que têm um coração bom. É isso que eu penso, eu não quero o mal de ninguém, nunca ataquei ninguém. Todo esse tempo que eu estive aí, se você disser alguma coisa que eu falei mal de alguma pessoa, traga que eu quero ver. Pelo contrário, tudo que eu pude fazer para poder ajudar, só que você tem uma limitação, eu sou sozinho praticamente. Eles têm a máquina, têm a prefeitura, têm tudo, e não executa a função deles, entende? Isso que eu fico triste, fico revoltado. Às vezes, né, a gente está no UPA, no PA, trabalhando, ajudando a comunidade, e a população, às vezes, não sabe a dificuldade que a gente tem, enfrenta uma falta de problemas que tem, falta, às vezes, de medicamento, falta de coisas básicas, às vezes não tem papel higiênico, não tem papel, não tem pano para limpar o chão, as meninas trazem de casa, coisas tristes, sabe, para um município do nosso tamanho, do nosso porte, não temos o nosso hospital que foi fechado. Isso que entristece, entende? Não entristece a mim como médico, mais ainda, porque eu estou vendo as pessoas morrendo do meu lado e às vezes eu não posso fazer nada.
Eu queria ser, sabe, a intenção minha é colocar as coisas em prática, mostrar para o povo a capacidade que a gente tem. E pode ter certeza, vocês não vão se decepcionar, porque assim, as coisas que eu vou fazer na cidade, ninguém vai fazer. Por isso que assim, a gente tem uma oportunidade que vai vir no próximo ano, a gente é pré-candidato e espera que as pessoas estejam do nosso lado. E lá das pessoas do bem, que eu quero isso do meu lado. Não quero pecar, como houve pessoas do passado, prefeitos do passado que hoje estão caçados, vão ser caçados e tem um monte de coisa ruim por trás e vai denegrir toda a imagem que ele teve. Se ele fez um monte de coisa boa, vai ser apagada. A gente quer deixar a marca de uma coisa boa, com seriedade, honestidade, com trabalho, com respeito. Sabe, as pessoas precisam disso, a população precisa disso. Nossa população é uma população humilde, sai de manhã, sofre com esses ônibus, a gente fica triste, né? E você não pode fazer nada, porque você é o quê? Você é um simples médico, nem o vereador, o vereador, o que os vereadores fazem? Se não for da base do prefeito, ele também não consegue fazer nada. Veja só um exemplo de uma vereadora que teve que mudar de lado para tentar fazer alguma coisa e não fez. Então, isso a gente vê com tristeza isso, sabe? E por quê? Porque se não for do lado do prefeito, se não for amigo do rei, você não tem vez? Não é assim. Nós temos que mudar esse estigma. Mudar a nossa cidade, uma cidade dormitório, nós temos que trazer indústria, nós temos que trazer emprego para o nosso povo. É isso que a gente quer. Nós queremos ajudar a comunidade. A intenção minha, se tiver outra pessoa que seja capaz, esteja apta a responder e fazer tudo isso que a gente quer, fazemos um compromisso. Se ela se responsabilizar em trazer todas as coisas boas para o município, não precisa o doutor Nassib ter que sair para prefeito, você entende? A gente está colocando o nosso nome porque eu já estudei a cidade, sei as dificuldades, sei da capacidade, sei da parceria que nós temos que fazer para melhorar a nossa cidade, e pode ter certeza, vai ser motivo de orgulho a Fazenda Rio Grande ter pessoas qualificadas para fazer a sua função, que é ajudar a população, e não pensar em si própria, ou pensar em benefícios próprios, sabe? Esquecer daquele benefício maior, de ajudar as pessoas mais carentes, as pessoas que precisam da saúde. E muitas vezes, sabe, as pessoas só lembram da saúde quando está no fundo do poço, quando está perdendo a sua vida, que ela lembra, puxa vida, como temos que ter um hospital bom, que nós temos que ter uma maternidade boa, como meu filho está sofrendo. Esse é um momento triste e que nós temos que mudar esse pensamento. Nós temos que lutar juntos. Não adianta eu querer somente, mas se as pessoas não quiserem também mudar, lutar para melhorar, nós não vamos continuar na mesma situação. Então eu peço às pessoas que lutem juntas. Você tem um pensamento bom, você tem uma ideia boa, vamos colocar em prática. A minha intenção é colocar tudo que for de bom em prática, não ficar só na gaveta, no papel e bonitinho. Quantas leis são feitas na Câmara, quantas coisas são, mas não sai do papel. O que adianta? O que adianta uma Câmara que é omissa muitas vezes, né? Porque fica com intenção de fisiologismo, me dá aqui que eu te dou ali, faz isso para mim que eu faço aquilo para você. Não é assim. Nós temos que tratar a população com respeito, com carinho. Quantas pessoas que às vezes estão morrendo nas filas e com coisas básicas você pode resolver, você entende? Melhorar, né? Trazer mais médicos, trazer mais agentes de saúde, mais enfermeiros, são pessoas que dão a vida para ajudar a população, são os verdadeiros guardiões das vidas, e isso a gente não vê, só vê quando está perdendo a vida. Então nós podemos melhorar isso, trazer um hospital que respeite a comunidade, que tenha as mães, ganham os seus filhos aqui. Fazem quase 4 anos que o hospital está fechado, a maternidade, são quase 2.000 crianças que nasceram fora da Fazenda Rio Grande, que poderiam ter o seu nome escrito na Fazenda Rio Grande, nasceram na Lapa, em Campo Largo, nasceram em Colombo, em Araucária. Não que eu seja contra nenhuma cidade, pelo contrário, mas foram pessoas que estavam aqui, que gerariam, né, o benefício para a nossa população, para a nossa comunidade. Isso nós temos que mudar. Meus amigos médicos falam, Nassib, como é que pode uma população tão enorme e não ter um hospital, uma maternidade que possa aceitar essas mães? As crianças estão nascendo às vezes em casa, ali estão amontoadas no UPA, sabe? Então não tem espaço, então cresceu demais, precisamos de mais um UPA. Eu vou fazer mais um UPA nessa cidade, sabe? Trazer mais médicos, trazer pediatra para atender nossas crianças. É isso que nós queremos. Medicação, às vezes está faltando medicação, né? Às vezes as mãezinhas, tem pessoas que ficam entubadas ali no UPA e não tem para onde encaminhar. Agora eu pergunto assim, e se fosse a mãe de um outro político aí, se fosse a mãe do presidente, a mãe de alguém mais importante que se diz, será que estaria sofrendo no UPA como muitas famílias têm sofrido? Tenho certeza que não.
E como é que a gente faz para mudar isso aí? Juntando as nossas forças. As pessoas do bem têm que lutar para a gente melhorar a nossa cidade. Não adianta eu ficar brigando com ninguém. Tanto é que eu não brigo com ninguém, não discuto com nada. Eu vejo as pessoas às vezes falar maldade minha, que a pessoa nem me conhece, nem sabe o meu trabalho, o que a gente tem feito de melhoria para a nossa população. Eu tenho certeza, se essa pessoa ficar um dia comigo, mostrando todo o trabalho que a gente faz, toda a vontade que a gente tem de desempenhar, eu teria certeza que essa pessoa mudaria o pensamento dela, mudaria a ideia dela. Porque elas não veem. E às vezes assim, é que eu não vejo, não existe. Não é assim, né? Então a gente tem feito um trabalho que muitas famílias reconhecem, e a gente fica feliz. Eu fico muito mais feliz de ajudar uma pessoa do que não é pelo salário que você está ali para ajudar a comunidade. E quantas vezes um abraço, né, um obrigado é muito mais valioso do que o salário seu. Saber que você foi lá e fez a diferença, que você foi lá e salvou, né, uma vida. E hoje isso você não é valorizado. O pessoal da saúde é massacrado, é hostilizado, maltratado. Não pode ser assim. Nós temos que juntar as forças. São pessoas que estão trabalhando para a população, ajudando a população. Teve médico no UPA, infelizmente, que tentou suicídio, não aguentou. Nós temos um outro médico, amigo nosso, pessoa fantástica, pessoa excelente, que está doente porque não aguentou a pressão, né? Então a gente fica triste com essas coisas, a gente quer que mude. E para isso aconteça, a população tem que participar, tem que estar junto, lutando para a melhoria. E eu tenho certeza que as pessoas estando do nosso lado, conhecendo os nossos projetos, que é abrir as portas da prefeitura, valorizar o servidor público, né? Valorizar quem está trabalhando, quem está dando o melhor de si para que as coisas andem. Isso que nós temos que fazer, valorizar o servidor público. Hoje eles estão esquecidos. Nós temos tanto servidor de carreira que está, às vezes, encostado num lugar que não é a função dele. Então, nós temos que valorizar esse pessoal. Então, e ser eles fazendo responsáveis também pelo crescimento da cidade, né? Sem esquecer da infraestrutura. Olha, a cidade, o caos que está no trânsito, mudar, criar radiais, sabe? E você pega daqui, você vai rapidinho para o Santa Terezinha, vai rápido para, né, o Galho Azul, e a gente não tem essas linhas de saída. Vamos estudar, vamos trazer uma empresa que mostre essa saída, porque senão a gente vai continuar daqui, nós temos que pensar fazendo daqui 20 anos, daqui 40 anos, senão vai virar um caos essa cidade. Então nós temos que projetá-la já, né, e fazer esse trabalho, mas só vamos poder fazer isso se a população estiver do nosso lado. Se nós pudermos chegar lá, e eu tenho certeza que a população, né, unida, com um pensamento, com um ideal bom, nós vamos conseguir chegar lá. Eu sou um pré-candidato agora, a gente não sabe o dia da manhã, só para você ver, esse dia teve um amigo nosso, faleceu, um acidente, então a gente não sabe o dia de amanhã. Muita coisa boa pode acontecer, mas não adianta você trabalhar isolado ou ficar criticando um, criticando o outro, isso não vai levar a nada. Tem que ser uma crítica construtiva, como eu sempre digo, olha, nós precisamos de médicos, né, mas desde que você tenha condições para fazer isso. Mas agora, se nós tiver a folha estourada por um monte de cargo comissionado, você não vai ter condições de contratar mais médico, nem abrir mais vaga para nada. Você vê creches fechadas, você vê escolas que estão precisando aumentar. Como é que você vai aumentar se você não tem mais espaço na folha de pagamento? Pergunta, o prefeito cumpriu o que o Tribunal de Contas pediu? Será que ele cumpriu o que foi determinado, que o tribunal pediu? Não foi. Então, assim, fica difícil você querer que um município cresça diante dessas dificuldades. Já tem a dificuldade econômica por si só do país que está passando, uma mudança do governo. E graças a Deus que esse governo, em alguns aspectos, está cortando gastos que estavam onerando e piorando mais o país, né? Então, assim, a gente pede para a população, né, que venha juntar suas forças, a força do bem, eu digo. Não adianta você vir com maldade, aqui ninguém tem intenção de maldade ou fazer o mal para ninguém. Pelo contrário, a gente quer que a cidade cresça, tenha harmonia, que as pessoas tenham um espaço, né, um espaço de lazer, as crianças tenham um lugar que possam ter música, sabe? Você possa fazer hip hop, você fazer clube de danças, isso tudo sem cobrar, espaços para que as crianças possam jogar futebol, que elas possam trabalhar, você possa ir lá, pega a criança na casa dela, leva até o centro de esporte e leva de volta para casa. As escolas, a maioria dos ginásios estão dentro das escolas, tem que abrir o espaço para as crianças jogar futebol. Vamos criar um centro de esporte fantástico na fazenda, nós temos esse potencial. Mas só vamos conseguir fazer isso, de novo, se a gente estiver lá com vontade, com alguém que esteja comprometido, né? Que tenha esse amor pela cidade, assim como eu tenho. Desde que eu me formei, eu estou trabalhando na Fazenda Rio Grande.
Eu trabalho no Angelina Caron para abrir as portas para conseguir encaminhar pessoas graves aqui da fazenda. Quantas vagas de UTI eu consegui para as pessoas que estavam morrendo no UPA, e eu posso trazer as pessoas e mostrar para vocês quem são, que estavam morrendo no UPA, porque a gente conseguiu, por quê? Porque tinha um amigo, né, que abriu esse espaço, sabe? Então, a gente fica contente de poder contribuir com a comunidade. Eu queria contribuir muito mais. Essa é a minha intenção de ir para a prefeitura. Eu não tenho intenção nenhuma de ficar rico na prefeitura ou fazer coisas erradas, que eu não vou fazer. E não vou admitir, no meu mandato, alguém que faça o mesmo. Se você tentar fazer coisa errada, eu já digo para a pessoa, nem venha para o meu lado. E eu prefiro nem ganhar nada, não ser nada da prefeitura, se for para eu entrar lá para fazer coisa errada. Coisa errada a gente vê o que está acontecendo hoje, né? Isso que entristece nossa cidade. Hoje você tem uma ideia, as pessoas falam mal da Fazenda Rio Grande. Então a gente tem uma ideia, né, que nós achamos, nós estamos aqui, mas tem as pessoas de fora falam mal, falam, puxa vida, aí está terrível, não tem como trabalhar nessa cidade, a gente vê tanta corrupção, tanta coisa errada. A gente fica mais triste ainda de saber que nós moramos aqui e as pessoas acabam falando essas coisas da nossa cidade, né? E eu pretendo continuar na cidade, pretendo continuar ajudando o nosso povo. E se aparecer alguém que fale que ele tem as propostas boas, que ele realmente vai implantar, que ele não vai fazer coisa errada, que ele vai estar com uma equipe competente, capacitada, não adianta você pegar também, por exemplo, assim, pega uma pessoa, né, que é um economista para cuidar da saúde, pega uma pessoa que é da construção civil, né, para cuidar de segurança, não, cada um na sua área. O médico tem que estar na área da saúde, ou alguém que seja similar da saúde, o engenheiro tem que estar no seu local de engenheiro, o economista tem que ficar na área de economia. Não adianta você trocar, infelizmente, às vezes por ajuda, por, né, alguma cumplicidade, acaba colocando uma pessoa no lugar errado. Ela não vai dar a sua capacidade máxima. Então, nós queremos pessoas capazes de executar as funções. E mais ainda, a gente tem um planejamento das chamadas de PPP, né? São entidades que você pode trazer, umas parcerias público-privadas, que você pode executar um monte de coisa boa. Nós podemos, por exemplo, só para você ver, as lâmpadas LEDs que você poder trocar na cidade, você vai ter uma economia de 48% se você fizer essa troca com melhoria. Então, assim, são coisas que a gente pode trazer, implantar e melhorar, né? Sabe? Então, isso tudo pode ser feito, você pode abrir um espaço, né, com essa parceria, e que a parceria pública traga o dinheiro e você consiga gerir emprego, você pode criar, né, as coisas que você pode ser comprado aqui na fazenda, não precisa comprar fora, entendeu? Tudo isso pode ser feito, mas de que forma? Desde que você tenha pessoas capazes e queiram fazer. Eu disse também da universidade, nós temos a Universidade Federal, a Universidade Positiva, que querem, às vezes, vir para um hospital e tomar conta. Só que aí acontece, você não vê que tem alguém que tenha vontade, né? Então, nós podemos fazer isso? Claro que podemos. Agora estão querendo trazer uma organização social para cuidar do hospital. Essas organizações sociais, não, sem querer desmerecer nenhuma, a gente tem visto que não deu certo. Em muitos lugares não deu certo, elas deram rombo. Por exemplo, em Araucária, que é um vizinho nosso, só para você ter uma ideia, eles tiveram problemas graves lá, sabe? Com essa organização social. E hoje o prefeito corre o risco de, na próxima eleição, não poder concorrer, porque houve desvio, houve má gestão. Então, isso tudo complica, né? Então, nós temos que estar bem alertas para não cometer os mesmos erros, para a gente possa crescer, mas crescer de forma correta. Nós temos uma cidade vizinha nossa aqui, Pinhais. Pinhais é um exemplo de administração que foi feita, né, em 2 mandatos anteriores, por Luizão. Ele fez uma coisa fantástica na cidade e sem ter que desviar verba nenhuma, não ter que fazer coisa errada. Então, por que nós não podemos fazer isso para a nossa cidade também? Eu acredito que podemos sim, mas, de novo, precisamos da população que seja do lado das pessoas que queiram bem. Eu não quero o mal de ninguém. Se alguém vencer a eleição, que não seja a gente, né, que faça o melhor trabalho, que ajude, que construa de verdade. E não faça o povo sofrer, como a gente vê. Você vai no UPA, 12, 10 horas de demora para ser atendido. Isso é muito triste. Ainda mais pessoas doentes que ficam, sabe, ficam ao acaso, porque tem 2 médicos só. Nós tínhamos que ter 5 médicos para atender. Eu colocaria 5 médicos para atender a UPA, que ia melhorar muito mais o atendimento com agilidade, rapidez e qualidade. Hoje a gente não vê isso. Então, a gente, tudo esses, né, as crises que estão acontecendo, a gente está
levando para um caminho que é ser um pré-candidato e lutar pela melhoria da saúde. Isso você pode cobrar de mim. Pode cobrar também essa parte da honestidade. Então, assim, a gente viu que no passado também houve uma alteração numa empresa, OCIP, essa OCIP, na época, né, o que aconteceu? Nós estávamos na saúde, mas não tivemos um contato com essa empresa. Essa empresa ela fez um contrato na época, com o seu Chimin e o Chico Santos. Foram os dois que participaram. Nós não tivemos nenhum momento, eles deram um espaço para a gente conversar. Graças a Deus, porque senão nós não estaríamos envolvidos. Então, a gente nunca se envolveu. Nós não temos um momento que a gente assinou nenhum contrato com eles. Não aceitávamos as coisas erradas. Então, foi esse momento que ocasionou tudo isso. Então, a gente quer o quê? Quer o melhor da cidade. E vamos lutar para que isso ocorra. Você falou que se você entrar, a população, né, não vai se arrepender. Então, isso dá a dizer que você está confiante em assumir o cargo de prefeito de Fazenda Rio Grande. E você também já adiantou as suas ideias, né? Falou das suas propostas que você tem aí para uma suposta campanha no futuro. Então, né, já dá para entender bem o que você quer fazer por Fazenda Rio Grande. Mas você também comentou com a gente agora sobre a questão de você ser sozinho, da oposição que muitas vezes atrapalha o teu trabalho, né, que atrapalhou no passado. E agora, no futuro, se você assumir a prefeitura, será que essa mesma oposição que te atrapalhou lá no passado não vai te atrapalhar também? Eu acredito que não, porque assim, qual o objetivo nosso? O nosso objetivo é fazer as coisas certas, as coisas boas. Eu acho que ninguém vai votar leis contra o povo. Eu sou o vereador mais votado da história da Fazenda Rio Grande. Eu fiz 1.536 votos. Ninguém bateu minha votação ainda, sabe? Isso demonstra o quê? Que a população está do nosso lado, né? Que a gente tem lutado. E o nosso interesse é fazer o bem para a cidade. Eu tenho certeza que os vereadores que estiverem do nosso lado, nos apoiando, vai ter esse momento, vai ter sua valorização. E tem mais uma. A gente vê muito na prefeitura aquele negócio, você tem uma ideia genial, uma ideia fantástica, aí alguém rouba de você e diz que ele é o dono da ideia. Não, você vai dizer quem foi que executou o trabalho. Essa pessoa vai ser valorizada. É ela quem teve a ideia, ela tem que ser valorizada. Infelizmente, hoje a gente vê isso, a pessoa tem uma ideia boa, uma ideia que vai melhorar um monte de coisas, que eles roubam dela. Ela fala assim, nunca mais eu vou trazer uma ideia para você. Você entendeu? Então, não. Essa pessoa vai ser valorizada e vai ser homenageada até, dependendo do que ela fizer. Então, é isso que a gente quer. Nós queremos pessoas do nosso lado, pessoas competentes, capazes e possam ajudar a nossa comunidade. É isso que a gente quer. E eu tenho certeza que na população, né, nós temos na Fazenda, assim como o quadro da Prefeitura, tem esse pessoal. Só que nós temos que fazer é executar, fazer as coisas acontecer, não ficar esperando. Eu tenho o sonho de fazer muitas coisas grandes pela cidade. E eu tenho certeza que se a população me ajudar e a gente conseguir chegar lá, não vão se arrepender, assim como eu disse, porque eu sempre digo assim, a bondade é o único investimento que compensa. Porque hoje você faz o bem para essa pessoa, e aí amanhã volta para você como se fosse um bem. Mas você faz o mal, esse mal volta para você, como parece que os juros e correção. Então, nesse tempo todo, tem muita gente que fez muito mal para mim, mas tudo bem, né? Eu até falo, olha, às vezes tem a lei, né, a lei humana e tem as leis divinas. Deus está vendo o que você faz. E amanhã ou depois essas leis, né, às vezes a do homem falha, mas a divina não falha. Então, a gente sempre acredita assim, se a aventura, né, acontecer da humana falhar, Deus amanhã vai dar o troco, né? Porque assim, o que você faz de mal aqui, você vai colher aqui. E graças a Deus eu nunca fiz o mal para ninguém. Se eu fiz, foi involuntário e sem querer. Porque às vezes ninguém é humano, ninguém é perfeito, sabe? Então a gente está aí e eu acredito que o que for de melhor que a gente puder fazer para a nossa cidade, tem certeza que vai. Quando eu entrei, eu falei, quando eu fui vice, eu falei para os meus amigos, ó, tire os seus sonhos da gaveta, que nós vamos executar. Mas não deu. Você falou de uma polêmica do inquérito do Ministério Público, né, sobre a gestão do Chico Santos, a sua. Você pode comentar com a gente um pouco mais sobre essa polêmica aí, que acho que a população que está rondando a população, todo mundo tem essa dúvida. Acontece o seguinte, essa OCIP, né, ela é Confiança, o nome dela, ela entrou no município através do ex-prefeito Toninho Vancher, né, ela entrou no município e ela se instalou. E foi bem na mudança da nossa gestão, que a gente entrou junto com o Chico Santos. Essa empresa, quando ela entrou, né, ela tinha que trazer os médicos, né?
Só que o que aconteceu? No começo ela não tinha a quantidade de médicos suficiente, então ela terceirizou o serviço dela. Tá? E nós, quando a UCIP entrou, ficou nos meses entre aquele trâmite, se ia continuar ou ia ou não, ficou fazendo um acordo com quem? Como eu disse, com o administrador, que era o Chiminho e o Chico Santos. Nós, que éramos da saúde, não tivemos nenhum contato com eles. Eles não deram essa oportunidade para nós, entendeu? A dona da UCIP, que era a Cláudia, ela vinha todos os dias na prefeitura, todo dia ela estava na prefeitura, todo dia, durante quase 5 meses, para refazer os contratos e tudo, para conversar, a gente não sabia o que conversava. E nós, que éramos da saúde, não tivemos esse acesso. Essa empresa Confiança, ela terceirizou para uma outra empresa, chamada Medical. Essa Medical, né, era uma empresa que tinha contratado alguns médicos, quando faltava, elas pegavam. E ela chamou alguns médicos, né? Só que essa Medical trabalhava em vários lugares do Paraná. Ela trabalhava em São José, ela tinha empresa. Essa Medical prestava serviço em Araucária. Na época eu trabalhava em Araucária. Então o que acontece? Só que essa empresa, ela é uma associação de médicos, entendeu? Para você trabalhar nessa empresa, você tem que estar associado dela, como se você fosse um sócio. Mas você não é o sócio, você é o sócio minoritário, com 1%, para dizer que você participa da empresa. Mas no contrato ele diz que quem é o responsável pela empresa é o sócio maior, que tem 51% da empresa. E nessa empresa tem mais de 100 médicos, assim como várias outras empresas passaram pela prefeitura, também era uma empresa, uma associação de médicos, como se fosse a Unimed. A Unimed tem mais de 1.000 médicos associados. Agora, o médico é o dono da empresa? Não é, ele não é o dono da Unimed, ele é um associado da Unimed, assim como eu. Na época eu prestava serviço aonde? Em Araucária, para essa empresa, né, Medical. O que eles fizeram? Para denigrir o meu nome e fazer a confusão, eles disseram que eu era o dono da empresa. Olha, como é que eu sou dono da empresa, que eu sou um participante da empresa lá em Araucária, que eu trabalhava para fazer plantão lá? Porque no momento que nós rompemos aqui com essa empresa, com o prefeito Chico Santos, que na época o pessoal não sabe, quando eu rompi com o Chico Santos, o que eu falei? Eu falei assim, ó, eu prefiro perder o meu cargo de vice-prefeito do que ficar do lado de pessoas que querem fazer as coisas erradas. Nós fomos para o embate. O que é esse embate? A vaga de vice-prefeito pertence ao partido. Então eu pertencia a quem? Ao partido PSDB. O PSDB era o dono da minha cadeira. Mas o que aconteceu? Nós fomos para a briga, nós levamos o processo avante, e daí nós ganhamos a causa. Porque eu mostrei que eu não era, né? Eu virei um caso único no Brasil, né? Jurisprudência, que a gente chama, o caso único de ser o único vice-prefeito que não foi cassado porque mudou de partido. Porque na época a gente sofreu perseguição, sofreu, sabe, insultos, a gente sofreu de todo tipo de pressão para, né, sair do partido. Só que o que aconteceu? A gente mudou de partido, ganhamos na justiça, lá tem a cláusula que a gente disse que a gente sofreu, né, vários processos também, dizendo que nós não éramos a favor e tal, e consegui ganhar, né? Na verdade, isso foi o que? Uma jurisprudência, a gente demonstrou que, qual é a função do vice-prefeito? Só participa se o prefeito estiver doente, ou for exercer for para o exterior, aí você acaba participando e sendo, né? Senão, não, você não tem espaço para o vice-prefeito, entendeu? Aí foi essa briga. A outra coisa também, a minha esposa, né? Ela foi secretária de saúde. Mesmo assim, a gente não fez nada de contrato com essa UCIP. Como eles estão tentando fazer o quê? Como eu trabalhava lá em Araucária para receber meu salário, que eu era participante dessa empresa, eles queriam dizer que eu era o dono da empresa, mas eu não sou dono, eu tenho 1% do dono. Seria a mesma coisa que eu disse, você ser o dono, você é um médico que trabalha para a Unimed, ser o dono da Unimed, não é? Então lá eu participava da empresa, participava dos meus plantões e recebia meu plantão, senão eu não podia receber. Aí eles fizeram o quê? Me mandaram para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, em 6, 9 anos, nunca citou meu nome. Agora, recentemente, houve uma denúncia dizendo que eu era o dono da empresa. Mas como eu sou dono da empresa? Se eu só era um único participante. Enquanto que na Fazenda Rio Grande, tem mais de 200 pessoas que trabalhou na fazenda que não foram chamados. Eu que trabalhava lá em Araucária, que não tive nada com a empresa, não participei de nada, não concordei com nada, foi o único cara honesto dessa história a estar sofrendo perseguição.
É isso que dá tristeza. Você ser o cara honesto e você ser perseguido. Perseguido por você ser honesto. O Ministério Público agora, né, ele fez o quê? Devido a essa denúncia, eu tenho que me defender. Eu estou me defendendo, dizendo que eu não participei de nada. Então, agora estou esperando o processo continuar. Só que o processo vai lento. E o pior de tudo, eles vão deixar para abrir esse processo só no final do ano que vem, quando é a época de eleição, para dizer que eu era o dono da empresa, que fizeram na eleição passada, dizendo, trouxeram uma empresa e uma televisão, tentando denegrir a minha imagem, dizendo que eu era o dono da... Colocaram assim, não deixaram eu falar, eles cortaram a minha fala e colocaram, Dr. Nassib, dono da empresa, deve 14 milhões. Mas quem deve esses 14 milhões não é o Dr. Nassib, é o senhor Chico Santos. Ele que assinou o contrato. Ele, inclusive, no Tribunal de Contas, ele fala assim, mas eu não participei das negociações. Agora, me veja bem, eu fui cassado, expulso da prefeitura praticamente, porque eles não deixavam eu nem entrar na prefeitura. Eu fui uma vez para entrar na Secretaria de Saúde, ver toda a segurança para não deixar eu entrar na Secretaria de Saúde da época. Então, eu que estava afastado, tinha afastado da administração, não tinha concordado com as coisas erradas, né? O que aconteceu? Eu sou o culpado dos 14 milhões que o senhor Chico Santos escreveu. Você entendeu? Então, assim, veja só o que estão querendo fazer com o Dr. Nassib. Eu tinha me afastado, fui o cara honesto, que não se baixou, não baixei a cabeça para coisa errada, e agora está sendo perseguido. E vão deixar o processo rolar até o ano que vem, na época de eleição, para dizer que eu era o dono da empresa e eu estava envolvido nas falcatruas de outras pessoas. Então, isso, eu vou fazer o seguinte, eu já tenho uma advogada, uma excelente advogada que eu estou contratando, para mostrar já agora, e não deixar para o final do ano. Porque o que acontece? O Ministério Público, em nenhum momento ele me ouviu e já foi lá e bloqueou meus bens. Você entendeu? Isso não pode, porque só uma denúncia. Só que agora, para esperar todo o processo rolar, ele vai ter que escutar todo mundo. Isso vai demorar mais de 2 anos e vai passar, porque já fazem 9 anos, o Tribunal de Contas nunca citou o meu nome em nada. Ele cita o nome do Pedro Cavicchiolo, de muitos outros que passaram pela secretaria, mas nunca citaram o meu. E agora alguém, por maldade, foi lá e fez isso, coloquei. Agora, veja bem, olha só o que estão fazendo, querendo me incriminar de uma coisa que não tenho nada a ver. Eu trabalhava em Araucária para poder receber os meus plantões, é como se trabalhasse em outro lugar, não tinha nada a ver. Essa empresa era uma terceirizada da OCIP, que ela não poderia ter feito. A lei fala, se uma empresa tiver terceirizada, que alguém da prefeitura não pode ter esse contrato, eles fizeram a revelia deles, né? Então agora estão querendo me incriminar. Então, assim, você imagine, como é que você sente? Você é uma pessoa honesta, sempre fez as coisas certas, e de repente você é colocado envolvido numa coisa que os outros são culpados. Como é que você ficaria? Agora eu pergunto a cada um de vocês, você imagine se estão fazendo isso com o Dr. Nassib, o que vão fazer com as pessoas que são mais simples, que às vezes não sabem das coisas? Então vão esmagar as pessoas, é isso? Cadê o nosso Ministério Público para demonstrar a verdade? Porque ficou todo esse tempo, 9 anos no Tribunal de Contas, nunca citaram o meu nome, e agora alguém, por maldade, porque sabe que eu não tenho nada a ver com isso, foi lá e envolveram o meu nome no meio. Só que o processo é lento, não anda, não anda. Olha aí, quantas pessoas que estão devendo para a justiça, devendo, e não acontece nada. É isso que dá indignação, a demora muito grande, e aí as pessoas acabam sofrendo com isso. Então, você pode ter certeza, eu vou provar, assim como eu não tenho nada e não devo nada para ninguém, muito menos fiz coisa errada. Eu fui o único, veja bem, hein, você é a única pessoa que foi contra as coisas erradas, estão querendo prejudicar essa pessoa por você ser honesto. Agora eu pergunto, se fazem isso comigo, o que não vão fazer com as pessoas mais simples? Né? Pensa bem. Doutor, você ainda tem relação com essa medical? Essa medical, a gente está lá como um dos vice, porque eu trabalho em outra empresa que ela já fechou, não tem mais nada. Tá? Como você está lá, você tem que agora esperar o processo passar para tirar o seu nome de lá. Eu não sou, né, eu sou o simples trabalhador dela. É a mesma coisa, eu podia dizer assim, tem uma empresa, vamos supor, uma empresa Ford. Os funcionários trabalham para a Ford. Agora, quer dizer que um dos funcionários, né, foi acusado de uma coisa que o dono da Ford fez. Então, ele vai ter que pagar, o funcionário vai ter que pagar pelo dono da Ford? Então, eu pergunto a mesma coisa. O senhor Chico Santos era o prefeito, ele assinou os contratos, assinou os termos aditivos, fez um monte de coisa, às vezes, que o tribunal disse que é irregular.
Agora o doutor Nassib, que foi caçado, que foi expulso, que foi colocado na geladeira, que não deixaram ele fazer. E tem mais uma, foram em hospitais e disseram assim, se vocês receberem mais um paciente do doutor Nassib aqui, nós fechamos o contrato de vocês e não vamos lhe pagar. Ou seja, que maldade está por trás disso? Você entendeu? E graças a Deus, como eu trabalho em outros hospitais, eu consegui abrir porta para outro lugar. Mas tive a capacidade de fazer o mal. Não era mal para mim, era mal para as pessoas que eu ia pedir a vaga. Então, eles se revoltaram de tal forma que foram em hospitais para bloquear o meu pedido de internamento. Isso que é mais triste. E as pessoas não sabem disso. E pelo contrário, muitas vezes você fica no Facebook, algumas pessoas falando coisas que ele não sabe do que aconteceu, não sabe de nada, apareceu agora e vem dizer, o doutor Nassib não faz nada. Como não faz nada? Você vê se eu não faço nada? Pelo contrário, eu tenho feito muito, eu faço um desafio a qualquer um dessas pessoas que ficam falando mal de mim. Venha ficar um dia comigo no UPA, você vai ver o que o doutor Nassib faz. Quantas pessoas o doutor Nassib ajuda, quantas pessoas o doutor Nassib quer ajudar. Mas não pense, não é porque de um ou dois, que pense que é o dono da cidade, pense que é o dono vai continuar. Não vai, esse pessoal vai sair. Eu sou concursado na prefeitura e vou continuar. Assim como muitos servidores que são concursados e é de carreira. E se Deus quiser, nós vamos provar pela lei, porque eu já provei que eu não fiz nada errado, me afastando dessas pessoas, porque eu podia estar conivente, sabe? Eu podia ter abaixado a cabeça, estar tranquilo, ter feito as coisas erradas, e hoje eu estaria milionário, mas eu não. Eu continuo trabalhando, faço meus plantões, trabalho com dignidade e honra, e graças a Deus não precisei fazer coisa errada. Agora, esse pessoal, pelo contrário, tão rico, está nadando dinheiro, mas amanhã vai tudo para a cadeia. Eu durmo tranquilo, mas tem gente aí que perdeu o sono e vai para a cadeia, porque vai. Não pode ser que não vai agora, mas você pode ter certeza. É só questão de tempo. Eu tenho certeza que a lei dessa vez vai funcionar. Para finalizar, doutor, as eleições ainda tem algum tempo aí, mas a gente já ouviu que o delegado Fábio Machado vai estar contigo nas eleições. Qual que é a tua relação com ele e se realmente é verdade isso? É possível fazer uma grande parceria aí para as eleições de 2020 e talvez vocês ganharem aí a prefeitura do município de Fazenda Rio Grande por 4 anos? Ou talvez, se reeleger? Bom, eu espero que eu esteja vivo até lá, se Deus abençoar, a gente esteja com saúde. Por que a gente quer? A gente quer montar um time, uma elite, com pessoas capacitadas, pessoas boas. O delegado Fábio demonstrou durante a época que ele ficou aqui, que ele fez um excelente trabalho na segurança. Nós precisamos de pessoas capacitadas, pessoas de qualidade. Eu quero ter uma equipe excelente de saúde, eu quero ter uma equipe excelente de educação, eu quero dar o melhor. Nós vamos fazer, parcerias com escolas, vamos dar estudos de inglês para as crianças, vai ter vaga nas escolas, parceria com a universidade. Então, a gente quer o melhor. Eu quero o melhor na segurança, trazendo os melhores. Eu quero o melhor para a saúde, que eu falei, quero o melhor para a área do trânsito, eu quero o melhor em todas as áreas, no esporte. Nós vamos fazer um centro de esporte da Fazenda Rio Grande, centro de referência na área de lutas. Você pode fazer o MMA, você pode fazer lutas, taekwondo, judô, karatê, tudo. Vamos trazer isso para cá, vamos dar chance para as crianças sair da rua, para não ficar abandonada, sabe? Isso tudo a gente quer fazer. E vai ser bancado pela prefeitura, nós vamos ter professores que vão dar isso de graça, vamos fazer o balé funcionar, fazer as coisas fantásticas. É isso que eu quero fazer. Eu quero tudo que for de bom do meu lado. Eu quero uma elite, não quero só elite na segurança, eu quero uma elite na saúde, em todas as áreas, para a gente trazer o que for de melhor. Fazer, sabe? E as pessoas boas venham para o nosso lado. Porque quanto mais gente melhor do nosso lado, mais nós vamos crescer. Tem uma frase que diz muito bacana, que eu acho assim, se pude ver mais longe, é porque me alcei sobre ombros de gigantes. Então, o que a gente pode fazer? Muita coisa boa para a cidade, mas tem que ter gente comprometida que queira fazer isso aí. Caso contrário, não vai acontecer. E a gente vai continuar sofrendo, a saúde vai continuar sofrendo, as pessoas vão continuar sofrendo, sabe? A sociedade vai sofrer. E a gente não quer isso. Eu quero as melhores pessoas do meu lado para fazer o bem. Se você é a pessoa do bem, venha comigo, vamos transformar nossa cidade, mostrar. Porque não adianta só falar. A gente está cansado de falar. Vamos fazer, vamos agir, vamos transformar com palavras, não só com palavras, mas com ações. Eu não falo, eu faço, e eu quero fazer para a nossa população, demonstrar para eles que eu sou capaz, e eu não sou capaz sozinho, sou capaz com todo mundo do meu lado me ajudando, porque a gente sabe que uma andorinha não faz verão, mas se todos estiverem do meu lado, fazendo um trabalho fantástico para ajudar todos, sem esquecer dos idosos,
das crianças, das mães, sabe, dos bebês que sofrem, que às vezes estão morrendo. Quantas crianças já morreram nessa cidade em um ano? Sabe? Isso tudo é tristeza, que poderia ser revertido, que poderia ser evitado. Por quê? Porque você falta o quê? Um trabalho melhor. A gente vai fazer rastreamento, trabalho. Você tem, veja bem, tem uma coisa que acontece na saúde, quando você está próximo de 70 anos, você tem um risco muito alto se você tiver pressão alta, se você tiver diabetes, se você fuma. Você está fatalmente a acontecer um infarto em você, porque as artérias vão fechando, vão ocluindo, e você vai ter um infarto. Antes que aconteça isso, que eu vou pegar? Vou pegar você, vamos fazer um exame, que é um teste de esforço, ou um outro exame sofisticado, e vamos descobrir se você tem algum problema no coração. Não vamos esperar você morrer, sabe, sofrer uma coisa grave para acontecer isso. Não, vamos fazer isso ao contrário, vamos trabalhar para evitar que isso aconteça. Você vai fazer um rastreamento, vai separar essas pessoas para poder salvar a vida delas. Porque hoje, o que é mais importante para nós? É a nossa vida. Né? E às vezes as pessoas tratam aí como o CAPS álcool e droga. Quantas crianças, quantos jovens estão sendo mortos nessa cidade porque não tem um CAPS álcool e droga que possa trabalhar, ajudar essa cidade, ajudar as comunidades, ajudar as famílias que sofrem. Uma mãe, quando perde um filho, ela sofre, o coração dela, o resto da vida fica sangrando. Por quê? Porque não teve alguém que quis abrir um CAPS álcool e droga para ajudar essa família. Pelo amor de Deus, nós estamos com 140 mil habitantes na cidade, e não temos isso na cidade, não temos um hospital, não temos um UPA decente com referência. Meus amigos, você acha que isso é justo? A gente paga o imposto, paga tanta coisa, eu pago tanto imposto, sabe, que eu fico indignado. E para onde vai todo o nosso dinheiro? Né? Então a comunidade tem que se unir para trabalhar, para transformar, para melhorar. Se alguém for melhor, que tem essa capacidade para fazer, Deus abençoe que faça, sabe? Porque assim, não dá. Não dá para continuar. A gente vê tanto sofrimento. E ninguém faz nada. Desculpa. Né? Então a gente fica muito triste, porque você vê quanta coisa você podia fazer de bem, né? E essas pessoas não fazem. Por isso que eu digo, a gente está num caminho que pode ser que dê certo, mas se não der certo, você ao menos tentou. Amanhã, depois, ninguém vai poder dizer para mim que eu não tentei. Obrigada, Dr. Nassib, pela oportunidade de receber o jornal e por esclarecer muitas dúvidas que talvez as dúvidas da população. Muito obrigada. Eu agradeço e desculpa esse desabafo, porque a gente está na linha de ponta e vê as pessoas morrerem e, às vezes, as pessoas que estão longe não vê. Então, a gente fica sentido e de ver que você está abandonado, né? E cadê as pessoas que só falam, venha nos ajudar, eu quero que você venha. Faça a sua força também, não só de falar, mas de executar, de trabalhar e ajudar. Porque quem tem o poder não é eu, é o prefeito, que infelizmente teve 2 vezes o cargo na mão.